Boa noite, meus amigos. Hoje vamos falar sobre o objeto interestelar, né? O que difere de esteroides, vou colocar na linguagem normal, né? Popular, esteroides e cometas. Mas antes de começarmos a falar neste tema, eu gostaria que vocês deixassem o sininho, né? Compartilhassem, desse aquele like esperto, né? Se inscrevessem para participarem do nosso canal, né? Dessem opiniões nos comentários, beleza? Vamos nós. Pois bem, o objeto interestelar, ele vem de outras galáxias, né? De outros mundos, né, como foi o Oumuamua, que é um nome complicado para mim pronunciar, que é um nome havaiano, né, que foi batizado pelos havaianos, né. Então, ele foi um dos primeiros, né, a passar pelo sistema solar nosso, né. É o objeto interestelar, Oumuamua, não sei como é que se pronuncia. É um mensageiro que vem de longe, ou seja, vem de uma galáxia distante, de um mundo distante. Enquanto que o espaço estelar é um asteroide, é um cometa, tá certo? Então, tudo isso, às vezes as pessoas, os próprios cientistas, os astrônomos, eles confundem isso, como foi no caso de 2017, que houve uma confusão muito grande, né, com relação ao objeto interestelar, né, que era o Oumuamua, né, que eu não sei pronunciar, eu repito mais uma vez, que eu não sei pronunciar o nome do objeto interestelar. O que acontece? Acontece que as pessoas, os cientistas, não digo nós leigos, né, que nós leigos não sabemos, mas os próprios cientistas, astrônomos, acharam em um primeiro momento, né, que aquele objeto interestelar era nada mais, nada menos do que um asteroide ou possivelmente um cometa. Só que não era nada disso. Era um objeto interestelar que vinha de uma galáxia distante, de um mundo distante, né? De um planeta distante. O que acontece é que tem outros objetos interestelares que estão dispostos não digo nem andar entre aspas, né? A vir passar pelo planeta Terra, a passar pelo sistema solar terrestre e talvez retornando para suas órbitas, né, para os seus planetas de origem. Eu não sou astrônomo para dizer com certeza, tá certo? Não sou um cientista renomado, ganhador de Nobel da Paz, de cientista, né? Mas é a minha opinião humilde que os objetos interestelares, espaço, eles têm uma rota própria. Se eles passam pelo sistema solar, não tem problema. Agora, se fosse um asteroide, um cometa, beleza. Seria para todo mundo, para as montanhas, se esconder dentro de uma caverna, né? Como disse o Richard, de um canal aí que eu não lembro o nome do canal dele. O Richard, do canal dele, ele disse assim: será que a gente deve correr para as montanhas, se esconder numa caverna, que pode ser um asteroide? Você não tem. A pessoa, um cara que diz isso, achando que é um cometa ou que é um asteroide, ele não pode dizer isso. No primeiro momento ele até disse: olha, é um
É um objeto interestelar. Mas depois não, antes ele mesmo disse, que antes do que eu falei aqui, ele achava que era um cometa, que era um asteroide. E depois ele apontou assim para um mapa, sei lá, o pessoal dele colocou por trás dele, que era um objeto interestelar. O que era esse objeto interestelar? Poderia ser uma nave-mãe extraterrestre, né? Passando pelo sistema solar da Terra e indo para o planeta de origem dele, né? Passando. Eu acho que isso não reflete você dizer, ele vai vir para a Terra, não sei o quê. Ele até fez um exemplo, o Richard fez um exemplo do filme Independence Day, que não tem nada a ver com a história. O objeto interestelar não tem nada a ver com a história. Ele botou o exemplo do Independence Day, de que uma nave grande, uma nave mãe, iria invadir a Terra. Não tem nada a ver com isso. O Richard, que me perdoe que eu vou falar aqui, você está enganado, Richard. A minha opinião, a nave mãe, mas não é como você está pensando. Se você quiser falar comigo, Richard, o nome do meu canal é Miguel Cavalcante. Você entra nos comentários, você dá a sua opinião, que aqui o espaço do meu canal é democrático. Você achar que eu estou errado, você me corrija depois. Tá certo? Então é isso. É a minha opinião. É uma nave-mãe, tá certo? Para mim é uma nave-mãe benevolente de um extraterrestre. Que ele vem ensinar a humanidade a entender o que é o amor incondicional, o que é o amor ao próximo, o que é a verdadeira fraternidade. Porque infelizmente aqui na Terra não se tem isso que eu estou falando. Não se tem amor ao próximo, não tem amor condicional, não tem fraternidade. O que é que isso existe aqui na Terra? Estresse, brigas, assassinatos, estupros. Cadê o amor aqui na Terra? Não existe, é só da boca para fora. Aqui na Terra o amor é da boca para fora. É por isso que esses extraterrestres benevolentes estão vindo à Terra para ensinar algo que nós próprios deveríamos ter. Os caras vêm lá dos planetas deles para ensinar o que é o amor incondicional. Eu, dentro de mim, Miguel, eu tenho o amor. Mas o amor que está dentro do meu coração é de criança. Eu sou adulto. Tá certo? Eu sou adulto, sou um ser humano. Mas a minha alma, ela é evolutiva, ela evoluiu. Eu faço evolução espiritual, porque eu sou médium. Eu sou espírita. E eu acredito nisso. Eu acredito no amor incondicional de Deus que tem por nós. Só que tem gente que diz assim, meu Deus, me ajude. Mas é da boca para fora, né? Sem ter sentimentos, sem ter fé. Só tem fé em Deus. A pessoa diz assim, meu Deus, me ajude. Mas diz da boca para fora, sem ter fé, sem rezar. Não precisa ir numa igreja católica, evangélica. Não precisa. Não pegar um terço para rezar. Ou simplesmente se ajoelhar perante a cama antes de dormir. Dizer, Senhor,
Me perdoe pelos meus erros passados de outras épocas. Seu rei, me perdoe, mas ninguém diz isso. Ninguém diz essas coisas simples. Tá aí a música, o Roberto Carlos tem diversas músicas que falam de Deus, de Nossa Senhora. A música Jesus Cristo. Nossa Senhora, Ele está para chegar. Então ninguém se toca que Deus está em primeiro lugar. Ninguém se toca. Ninguém se toca. Ninguém entende que Deus é primordial. É um ser do universo. Deus é único. O Deus, tem gente que diz que Deus é o din-din. É o dinheiro. Não é. Não é. Deus é aquele que nos fez, está lá em cima. Foi Ele que fez o Jardim do Éden. Foi Ele que fez o primeiro homem, que é o Adão. Foi Ele que fez a Eva da costela do próprio Adão. Tá certo? E por um erro dentro do Jardim do Éden, porque Caim matou o Abel por inveja, por ódio. O próprio irmão mais novo tacou uma pedra na cabeça do próprio irmão. Vejam como são as coisas desse mundo. Se não houvesse essa discórdia, esse ódio arraigado dentro do coração, Adão, Eva, Sete, que foi outro filho que eles tiveram, o que aconteceu? Eles vieram para a terra para poderem entender o que é trabalhar. Adão, em sua sabedoria, pediu perdão a Deus, cantando inocência, por tudo que ele tinha feito de errado lá no Éden. E agora? Só que Deus não fez só o Éden, fez o planeta Terra, fez os outros planetas, fez um mundo universal. O que é esse mundo universal? Como eu já disse, são os planetas, os cosmos, o universo. E ninguém entende. Os Estados Unidos, por exemplo, vou citar aqui os Estados Unidos como um exemplo. Os Estados Unidos até hoje, desde 1960, uns quebrados, se acha dono da Lua, porque colocou a bandeira na Lua. Se acha dono da Lua. Ou, não sei, pode ser ficção também da parte dos americanos, que se dizem que foram a Lua. Tá certo? Então, isso não é amor. O amor é tratado como negócio por causa da prostituição infantil, de mulheres se vendendo, homens, jovens. Muitas crianças são expulsas de casa sem ter nenhum tipo de amor de pai nem de mãe. Qual a solução disso? O que falta é amor, meu. O que falta é amor incondicional.
dentro do ser humano. Aí sabe o que aconteceu? Aí Deus olhou assim, aí ninguém quer ter amor no coração? Ninguém quer evoluir espiritualmente? Mas não foi agora não, em 2023, há 2 anos atrás, não, que eu estou falando. A decisão de Deus é séculos. Lá nos primórdios, lá no início. Lá no início. E eles já tomam essa noção. Nós vamos ao planeta Terra colocar amor no coração humano. Mesmo depois, quando ele viu Jesus na Terra, vai ensinar um amor. Jesus morreu pelos pecados humanos, pelos erros da humanidade. E ninguém entendeu os ensinamentos de Jesus. E agora, ratificando o que eu estou dizendo, e agora Deus envia os extraterrestres benevolentes para ensinar o que é o amor. E o próprio Deus está vindo. E quem é o Deus? Jesus. Em hebraico, Emmanuel, Deus conosco. Ele está vindo. E está trazendo os extraterrestres benevolentes para nos ensinar o que já era para termos. Coisa que ninguém tem. Aí o que acontece? Acontece que o cara quer ter uma briga na rua, no trânsito, nos estádios de futebol da vida, por causa de time A, time B. Mas não pensam em Deus. Não rezam. Não oram, pedindo perdão a Deus pelos seus erros, pelos seus pecados. Eu estou botando tudo numa coisa só, não é só o assunto do objeto de interesse, sei lá, não. Estou botando e englobando uma coisa só. Então entendo que tudo é uma coisa só. O universo, o cosmos, o planeta Terra pertence a Deus. Não pertence a político, não pertence a fazendeiro, não pertence a ninguém mais. Só pertence a Deus. Porque o planeta Terra foi ele quem fez. A Terra é de Deus. E ele vem à Terra para corrigir a falta de amor ao próximo, para a própria humanidade, ensinar amor para a própria humanidade, junto com os extraterrestres benevolentes. Eu não vou citar nome dos extraterrestres benevolentes, porque eu sei quem são, mas não vou citar o nome deles, por respeito e amor que eu tenho a eles. Esses extraterrestres benevolentes são queridos. Mundo espiritual. São amados. Eles pertencem às hierarquias espirituais. Eles não pertencem à Terra. Os extraterrestres pertencem ao mundo divino. Os extraterrestres estão vindo para ajudar a humanidade a entender o que é o amor.
que é a compreensão, que é a fraternidade. Entender o que é ser justo com o próximo. Dar amor, comida, roupa, se não quiser mais usar, não presta mais, emprego. Mas ninguém entende o que é um amor. Prefere sair no tapa contra a pessoa por causa de besteira. Brigas entre familiares. Por coisas banais. Qual é a situação que você vê do seu irmão para com o seu irmão? Você já abraçou ela dizendo, minha irmã, te amo. Minha mãe ou meu pai, eu te amo. Eu mesmo tenho meu pai, minha mãe, eles estão doentes. Eu já tive divergências com eles dois. Apesar de todas as falhas que meus pais têm, eu os amo. Apesar de todas as falhas que todos os dois têm, todos os erros que eles cometeram comigo, eu os amo. Hoje estou casado, estou feliz aqui em Fortaleza com minha mulher, com as minhas enteadas e meus netos. Mas isso não quer dizer que eu não ame meu pai nem minha mãe. Sempre tive divergências com meus pais, sempre discuti, briguei. E hoje eu estou ficando com quase 60 anos. Daqui a alguns dias eu vou fazer 60, esse mês de julho. Eu fico pensando, se alguém que chega à idade de 60 ainda ama seu filho, ainda ama seu neto, sua esposa, apesar das divergências, das discussões do dia a dia, ainda ama. Eu acho que não. Eu acho que o pai, uma mãe chega em casa cansado do serviço, não abraça o filho ou a filha. Por quê? Porque acham que não há necessidade de ter um momento e dizer, não abraçar com o filho ou com a filha, dar um beijo e dizer, meu filho, minha filha, eu te amo. Cadê isso? Não existe. Infelizmente, isso não existe. No seio familiar não existe. Onde deveria existir, não existe. Se for na igreja evangélica, não interessa. Eu não tenho nada contra os evangélicos, não tenho nada contra os pastores, na qual eu tenho maior respeito. Se uma pessoa sendo evangélica chega na igreja evangélica dela e o pastor fala uma coisa que não tem nada a ver e que não está na Bíblia, fala uma coisa da consciência dele, da cabeça dele, e diz que a pessoa, a pessoa que frequenta a igreja dele, ele diz, olha, não dê amor ao próximo. Está errado. O amor vem de Deus. O amor não vem de mim, de você e de Deus. Porque Deus nos colocou amor nos corações humanos. Não colocou ódio. Não colocou vingança.
e demais pensamentos negativos que a humanidade não deveria ter. A humanidade deveria ter e assimilar que o amor é sempre bem-vindo. O amor é um pensamento positivo, vem do coração. Porque o coração não é só a cabeça é razão, o coração é emoção. É emoção. O coração representa o amor. Representa um amor divino. Um amor fraterno. Um amor infinito e incondicional de Deus para com cada um de nós. Se vocês acham que eu estou errado no que eu estou falando, pode. Aqui é democrático. O canal aqui é pequenininho, é democrático. Pode escrever aí as suas opiniões nos comentários que vocês acham que eu falei. Certo? Então é isso. O amor é fraternal. Por que eu digo que é fraternal? De Deus. Porque Deus está presente nos lares, na natureza, nos mares, nos rios, nos lagos, nas cachoeiras, nas florestas. O que você vai fazer tecendo palavrões de baixo calão contra outra pessoa ou com alguém da sua família? Você vai sair perdendo. Vai perder a sua razão. Porque no dia que você desencarnar, e é assim que no mundo, aqui nós que eu sou médium, se fala assim, quando você desencarnar, você vai para o umbral. Quando você fala palavrão, quando você não respeita as leis divinas, cósmicas, eu não estou falando, aí tem a lei dos homens não, estou falando as leis de cima. Quando você fala palavrão, quando você desrespeita as leis divinas e cósmicas, as leis, principalmente a Deus, você vai para o umbral. Até entender que você precisa evoluir. Ou você vai, ou não vai para o umbral, ou vai para um planeta de terceira dimensão. Para aprender a evoluir espiritualmente. Enquanto você só destilar veneno para cima de alguém, você está sem razão. Porque Deus não nos fez para soltar ódios, venenos contra o próximo. Deus nos fez para amarmos ao próximo e ajudarmos para sermos ajudados. Ninguém aqui na Terra é superior a ninguém. É bom deixar isso bem claro. Porque quem é superior a nós é Deus, que é o ser divino. É Pai. Mas um Pai amoroso. Que olha os erros dos seus filhos, mas ama esses seus filhos terrenos. Mãe Maria, mais conhecida como Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Conceição, porque Maria é uma Maria de Nazaré. Então não adianta. Nossa Senhora sempre colocou o amor que ela aprendeu. Seu filho, que era o filho de Maria de Nazaré, Jesus.
E ela sabia qual era o destino do seu próprio filho. Ela sabia que Jesus iria ser crucificado. Ele não precisava dizer que ela sabia qual era o destino dele. Ela acompanhou ele até Jerusalém. E ele, numa frase, em um diálogo entre mãe e filho, ele disse: mãe, aquilo que a senhora viu quando eu cheguei foi bonito. Mas agora vai ser diferente. Irão me crucificar. Algo parecido que eu estou botando assim mais ou menos o que ele teria falado para Nossa Senhora. Eu não tenho certeza se foram essas palavras que ele falou para ela. Ou seja, quando ele chegou em Jerusalém, foi bem tratado. Aí o Sinédrio, né, com Pilatos, Pontífice, planejaram a crucificação dele. E ele já estava planejado, quer dizer, Jesus já sabia o que iria acontecer. Já sabia. Já sabia da traição do Judas. Já sabia que iria sofrer. Que iria ser flagelado. Que iria receber uma coroa de espinhos. E principalmente ser crucificado, como foi. Massacrado. Então são coisas que temos que relembrar na história bíblica que de fato aconteceu. Mas Jesus agora vem com os extraterrestres, como é Maria, com os arcanjos para a terra, para consertar os erros da humanidade, para consertar os pecados da humanidade, acabar com os pecados da humanidade. Sabe, você já sabe uma coisa que talvez, eu vou até dizer, talvez você nem saiba. Está na Bíblia, um livro de Revelações, né, da Bíblia, né, que é o Apocalipse. E no livro de Apocalipse, diz que Jesus, antes de sua vinda, irá mandar 2 testemunhas. Algum tempo atrás, se não me engano, já falei sobre isso. Jesus vai mandar essas 2 testemunhas. Antes vocês dizem que são Elias e Moisés. Moisés não é essa segunda testemunha. Elias não passou pela morte, certo? E nem o Enoque. São 2 profetas, de eras diferentes, mas são 2 profetas. Elias não passou pela morte porque foi arrebatado e foi numa carruagem de fogo ao céu. É levado ao céu numa carruagem de fogo. Enoque também, de outra forma, foi arrebatado por Deus. Foi elevado ao Altíssimo. Então são 2 personagens bíblicos que irão aparecer em Jerusalém. São esses 2, Enoque e Elias, todos 2. Moisés e Elias não são. A única coisa que foi feita foi na transfiguração de Jesus, onde Elias e Moisés, que está correto na Bíblia, que Elias e Moisés apareceram no Monte Tabor,
ao lado de Jesus, avisando da crucificação dele, da transfiguração. Foi uma única vez que Moisés apareceu ao lado de Elias. Aí, essas duas testemunhas que não passaram pela morte são justamente Elias e Enoque. São eles dois que vão a Jerusalém a anunciar a vinda de Jesus à terra. São eles dois. Pedindo para que as pessoas, a sociedade judaica, se arrependa de seus pecados. Mas, infelizmente, até hoje, o povo judaico, hebreu, Jerusalém, não se arrependeu de seus pecados. Infelizmente. Só irão se arrepender quando Jesus vier à terra pessoalmente. Mas para quem acha que ele só vai a Jerusalém, ele vai vir visitar os países, não só a Jerusalém. Jesus vai vir para consertar os erros das pessoas, os pecados das pessoas. Acabar com os pecados, literalmente. Com suporte, como eu já disse, dos arcanjos, de extraterrestres benevolentes. Mãe Maria. E quando tudo estiver pronto, ele descerá à terra. E aí? Muitos não acreditarão que é o próprio Messias. Digo isso por causa do povo de Jerusalém, que não acredita que Jesus é o Messias. Eu, particularmente, acredito que Jesus é o Messias. Ele nasceu numa manjedoura. Ele virá trazendo seus ensinamentos mais uma vez, trazendo tudo aquilo que ele ensinou lá atrás, irá trazer agora, só que com novos ensinamentos além daqueles que ele já fez séculos atrás. Esperar a chegada do homem, esperar a chegada de Jesus na terra. Bom, meus irmãos, meus amigos, eu fico por aqui. Um beijo grande para todo mundo e até a próxima, Deus quiser.